Sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, o Jornal Gente começa agora tratando de um dos assuntos mais importantes do dia. O Supremo Tribunal Federal, por decisão e ordem do ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal time para depoimento o presidente da Unafisco, a União dos Auditores Fiscais Nacionais, Kleber Cabral. Ele é o dirigente da entidade de classe dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. O objetivo dessa intimação é colher esclarecimentos de entrevistas que foram concedidas pelo presidente da entidade nos últimos dias, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou uma operação contra auditores da Receita que são acusados de quebra de sigilo fiscal de alguns parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal e também outras pessoas ligadas aos ministros. O presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, concedeu entrevista ao Band News TV nos últimos dias para falar sobre essa operação do Supremo Tribunal Federal que foge àquilo que nós temos no nosso ordenamento jurídico do caminho adequado para os questionamentos quando há uma suspeita de quebra de sigilo fiscal. O ministro Alexandre, na posição que ele ocupa, utilizando o inquérito das fake news, ele dispara uma pesquisa para a Receita. Ele pega e junta cento e poucas pessoas, ou seja, todos os ministros e parentes até o terceiro grau, e aí colocou o PGR também, não sei porquê, enfim, colocou mais de 100 CPFs e falou: Receita, eu quero saber se houve algum acesso a essas pessoas nos últimos 3 anos. Percebe que é diferente? Quer dizer, uma coisa é qual é o dado vazado, e aí a Receita iria apurar os fatos. Em tempos normais, a Receita viraria para o ministro e falar: mas ministro, vamos lá, qual é o dado vazado que está trazendo a sua preocupação? Nós vamos apurar. Só que hoje ninguém mais peita, o Supremo. Então a Receita fez essa pesquisa que tinha sido encomendada. Só que uma pesquisa dessa forma, ela tem uma chance enorme de dar falsos positivos. Kleber Cabral foi muito corajoso ao defender a categoria, ao pontuar questionamentos que são absolutamente razoáveis e que estão sendo corroborados por juristas renomados. O que este caso de uma suspeita de quebra de sigilo tem a ver com o inquérito das fake news, que foi instaurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e é interminável, e hoje abraça qualquer investigação que o Supremo quer ter o controle. A partir de decisões unilaterais, o Supremo Tribunal Federal determina que a Polícia Federal colha depoimentos, coloque tornozeleira eletrônica, afaste das funções servidores públicos. Repetimos aqui, isso já aconteceu em 2019. E o que aconteceu com os servidores que foram acusados naquela ocasião? Foram reintegrados às suas funções, tiveram a vida devassada. É preciso ter muito cuidado. O Brasil coloca como preceito fundamental para a sua democracia e para o Estado Democrático de Direito o respeito à ampla defesa, o respeito ao contraditório, que nesse momento está sendo rasgado, porque as medidas estão sendo tomadas, esses servidores estão afastados das funções sem sequer que nós tenhamos conhecimento da prática que foi adotada. E aqui convenhamos, há vários caminhos a serem seguidos. Pode ser que o auditor fiscal tenha acessado indevidamente e vai sofrer uma punição administrativa sem ter vazado aqueles dados. Pode ser que ele tenha vazado de forma culposa, aí a pena aumenta um pouquinho, a punição aumenta um pouquinho. E pode ser que ele tenha vazado de forma dolosa. Aí tem que responder com o rigor da legislação. Mas quem comanda essa investigação é alguém que está ligado às vítimas. Mais uma vez, nós vamos assistir esse capítulo até quando o Brasil vai suportar isso. Essas medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, muito mais do que intimações, são intimidatórias. Porque imagina só o recado que não é dado a partir de uma decisão como essa. Mas é assim que o Poder Judiciário tem de agir? O Brasil está numa página perigosa de medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Resta saber até quando. Que isso não vai terminar bem, nós já sabemos. Qual vai ser o desfecho, ainda não dá para saber. Mas cada vez mais o Supremo se sente empoderado para tomar medidas como essa. E eu repito aqui, todos os dias que tenho tratado desse assunto eu tenho dito,
não está certo, não é correto quebrar o sigilo fiscal de ninguém. Mas o caminho escolhido para essa investigação coloca em xeque todo o processo. Se isso estivesse tramitando na primeira instância, ninguém ali tem foro privilegiado para que nós tivéssemos esse tipo de ação caminhando no Supremo Tribunal Federal de início. Nós teríamos a apuração, a Receita Federal é um órgão respeitado da nação. A Receita Federal tem um compromisso com a garantia do sigilo e tem de punir os servidores que ultrapassam essa linha, com uma apuração rigorosa, técnica, imparcial, isenta, que é o que a suspeita nesse caso não nos faz sentir, justamente pela proximidade que o ministro Alexandre de Moraes tem com as supostas vítimas desse esquema todo. Então, esse depoimento precisa ser acompanhado de perto e nós precisamos entender até quando esse poder de xerife vai perdurar no Supremo Tribunal Federal para ações que estejam ligadas aí de alguma forma à Suprema Corte. Nós vamos